Olá, pessoas! Tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou aluna do curso de Letras do Instituto Federal de Avaré e hoje eu vou dar uma aula sobre o classicismo. Quando nós analisamos o contexto da palavra clássico dentro do nosso cotidiano, nos dias de hoje, é possível enxergar a importância que a literatura tem na nossa vida e toda essa construção social que é representada por esses períodos literários que a gente estuda. O clássico, o classicismo, tem para mim uma importância muito grande, porque ele, além dele ser um período importante, óbvio, né? Enquanto estava rolando o classicismo lá na Europa, lá fora do nosso continente, aqui estava sendo descoberto, né? Enfim. Mas, além disso, o classicismo, na minha opinião, ele abre a margem para uma discussão muito interessante. Querem ver? Nessas imagens, a gente consegue enxergar aí o quê? Né? Primeiro, a gente enxerga uma pintura, denominada hoje em dia como grafite, certo? Uma arte de rua, que é o que muitos dizem sobre ela, e ao lado uma pintura denominada clássica, né? É a pintura num quadro, visto numa parede, de repente num museu. É o que a maioria das pessoas considera o tipo de obra de arte ideal. Né? É o clássico dos clássicos, é o que a gente ouve por aí, né? Mas a questão é, ambos são artes? O que vocês pensam sobre isso? Eu trouxe essa discussão para exemplificar o que aconteceu quando surgiu o classicismo. Na época em que um pouco antes de entrar em vigor aí a escola literária do classicismo, a gente estava vivenciando um momento turbulento, um momento de mudanças, um momento de transição da Idade Média para o Renascentismo, certo? E esse período de transição ficou denominado dentro da literatura como humanismo. Né? Então, aí dentro do humanismo, a gente tinha todos os preceitos que a gente conhece no classicismo, só que era a fase de transição. O classicismo veio para consolidar essas mudanças. Então, o humanismo era a transição e o classicismo a consolidação de tudo o que aconteceu nessa alteração da Idade Média para o Renascimento, certo? Ah, mas professora, qual que é a diferença do Renascimento para o classicismo? Gente, é simples, ó. Renascimento, quando a gente fala em Renascimento, é uma mudança geral. Mudança política, mudança social, mudança econômica, certo? O classicismo é a escola literária dentro dessa mudança total, né? Então, a gente tem todas as alterações aí representadas, cada uma na sua caixinha, dentro do renascentismo. E o classicismo é uma dessas caixinhas do renascentismo, ok? A primeira manifestação do classicismo aconteceu lá na Itália. Por quê? A Itália, de todos os países da Europa, a Itália era o país que mais estava ali em comunhão com esse regime desde o início. Por quê? O que acontece? Lá na Idade Média, a gente tinha o feudalismo. Né? Então, o renascentismo, dentro da parte econômica, representa essa mudança do feudo para o capital, do feudalismo para o capitalismo, né? Aquelas expansões marítimas, né? As vendas que um lugar poderia fazer para outro, que antes não havia essa possibilidade, porque não tinha as viagens de navios e caravelas e tal. Estava começando, e a Itália era pioneira no negócio. Então, como o capitalismo começou lá na Itália, todas essas revoluções que desencadearam no Renascimento vieram da Itália também. E logo também o classicismo. Tudo começou lá na Itália. É o berço de toda essa balbúrdia. Ah,
E não pense você que eu fugi do assunto da pergunta que eu fiz para vocês, não, tá? Sobre a diferença do que é a arte clássica da arte de rua, que é um exemplo, dentro de muitos outros que pode haver. Por que eu usei isso daqui para falar com vocês sobre o classicismo? O classicismo, o renascimento, vamos dizer assim, ele veio em uma resposta contra a Idade Média, contra o que eles chamavam de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Antes desse período, quem ficava lá no poder, né? Quem tomava conta de toda a Europa praticamente eram os romanos. Então a cultura que prevalecia era a cultura greco-romana, certo? Depois veio a Idade Média. O que foi a Idade Média? Foi invasão dos godos, dos germanos. Com essa invasão, Roma deixa de ter o poder, né? Deixa de ser totalitária ali praticamente na dominação do continente europeu. E aí isso altera toda uma cultura, todo o movimento artístico da época, né? Então a gente começa a conhecer aí na Idade Média a cultura gótica. Gótica de godo, né? E os europeus, no caso, os que se sentiram lesados nessa nova invasão germânica aí dos godos, né? No caso, os italianos, os gregos e tal, eles chamavam os godos ou a arte gótica, literatura gótica, tudo que vinha deles de arte marginal. E aí, quando veio o renascentismo e logo em seguida o classicismo, a ideia era voltar ao que era antes dessa invasão. Por isso eles falam de um retorno aos clássicos. Vamos eliminar a marginalidade da nossa cultura, no caso a arte gótica, literatura gótica, né? E vamos retornar aos clássicos, a verdadeira arte, aquela que realmente é aquela de verdade e tal, né? Então, por isso o questionamento no início do vídeo, né? Por isso que eu falo o quanto é interessante trazer essa ligação do passado com o presente. É uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, mas a gente consegue ver até hoje nos nossos dias. Então fica mais fácil de entender quando a gente faz essa ligação. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de um livro que eu tenho aqui que é muito bom. Chama A História da Arte, de Gombrich, que fala justamente isso que eu estou contando para vocês, da dominação dos godos na Europa e dessa ojeriza, né, que os italianos tinham pela cultura que eles impunham depois que eles dominaram, né? Segue aí. Aqui nesse primeiro parágrafo que eu grifei, falando sobre o desejo de renascer, diz o seguinte: os italianos tinham plena consciência de que, no passado distante, a Itália, tendo Roma por capital, fora o centro do mundo civilizado, e de que seu poder e glória se dissiparam quando as tribos germânicas, os godos e os vândalos invadiram o país e desmantelaram o império. A ideia de um renascimento associava-se na mente dos romanos à ideia de uma ressurreição da grandeza de Roma. O período entre a Idade Clássica, para a qual voltaram com os olhos com orgulho, e a nova era de renascença, que aguardavam com esperança, era meramente um melancólico interregno. E aqui, ó, no outro parágrafo que eu grifei, diz o seguinte: como os italianos culpavam os godos pela queda do Império Romano, começaram a se referir à arte desse período intermediário como arte gótica, com a intenção de significar bárbara, tal como hoje dizemos vandalismo para mencionar a destruição inútil de belas coisas. Então, coloquei aí para corroborar com o que eu trouxe para vocês, né, com essa comparação que eu fiz do que aconteceu naquela época e de muitas situações que acontecem hoje em dia, como vocês viram aí
nessa reportagem que eu coloquei de quando o Dória pediu para cobrir o grafite que tinha lá na rua, não me recordo agora. Então, só para relembrar um pouquinho, a Idade Média, né, antes do renascentismo, antes do classicismo, ela era basicamente fundada dentro da igreja, né? Ela era toda baseada na religião, todas as respostas eram dadas a partir do tenha fé, é Deus que quis assim, certo? E também predominava a arte germânica, a arte gótica, o feudalismo, o suzeranismo, enfim, não é o foco da nossa aula hoje. Então, as mudanças foram basicamente nesses fatores, certo? Quando a gente saiu da Idade Média para o Renascentismo, logo em seguida a gente vai entrar no Classicismo. Então, só para arrematar o que eu comentei no início do vídeo, que eu queria fazer esse paralelo aí entre o passado e o presente para ficar mais fácil de vocês entenderem a importância de estudar literatura. A semelhança que há nesse momento histórico, né, da represária contra a cultura gótica, né, em detrimento da cultura gótica a favor da cultura greco-romana. Não é muito diferente do que a gente vivencia hoje, né? Não só do grafite de rua, outras comparações também que a gente tem hoje em dia. A música, enfim, muitos fatores que muita gente fala, isso não presta, porque não é um clássico. Isso não é bom, porque não é um clássico, né? Então, é distante, historicamente falando, cronologicamente falando, mas é tão importante a gente estudar porque está aqui, está nos nossos dias, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso que eu queria fazer esse paralelo para vocês. Agora eu quero retomar com vocês um pouquinho algumas das principais características do classicismo na época, né? A gente já sabe que o classicismo veio após o humanismo, que era uma fase de transição, e que ele estava representando essa mudança geral que estava acontecendo no mundo. A primeira característica que eu quero falar hoje é sobre o ideal platônico e de beleza. O ideal platônico é baseado nos preceitos de Platão. Então era esse amor platônico, essa idealização. A beleza tinha que ser única, então eles primavam muito por isso. A beleza presente na natureza, a perfeição presente na natureza. Tudo tinha que ser muito simétrico, característica muito predominante no classicismo. E a mulher amada, mesma premissa. Um ser que não existia na realidade. Um ser angelical, um ser perfeito. Uma coisa muito forte que começou no humanismo foi o antropocentrismo. Né? Você já deve ter estudado que anterior ao humanismo, anterior ao classicismo, era o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Não é que a partir do humanismo e do classicismo os homens deixem de acreditar em Deus. Não. Deus ainda existe. Agora, o pensamento é assim: Deus fez isso, mas como? Por quê? Né? Então, essa é a ideia do antropocentrismo. Deus não é mais o centro, é o homem. É o homem como um ser questionador, que vai procurar respostas aquém da vontade de Deus. Junto de tudo isso, obviamente, veio o racionalismo, né? Com o homem pensando mais, questionando mais, ele se tornou um ser extremamente racionalista, coisa que não havia no período medieval, né? Tudo era explicado pela fé. Agora, tudo tem que ser explicado pela observação. O homem observa, o homem testa, o homem experimenta e o homem descobre como realmente as coisas funcionam. Na literatura, isso vai modificar muito a formalidade da escrita, né? Por isso que agora a gente vai ter
uma métrica mais formal. E aqui também entra a questão da medida nova, que eu vou explicar melhor lá pra frente e vou ensinar vocês a fazer escansão. O retorno aos clássicos, né, óbvio. O que eles queriam era voltar ao que era antes da invasão. E o que era antes da invasão era a dominação romana. A perfeição nas esculturas, nas obras de arte, nos escritos. Então, esse retorno aos clássicos é a retomada da cultura greco-romana. E falamos de deuses nas obras, não apenas um único deus, como era no período medieval. Como vocês podem ver aí nas imagens, diversas pinturas, obras de arte com essa temática. Era o universalismo. O que significa isso? Bom, no período medieval, o que predominava era o subjetivismo, né? Então, era muito o eu, falar sobre o que eu sinto. O universalismo vai evitar falar do próprio sentimento, né? Evitar o subjetivo para falar do objetivo. Em detrimento aí a esse individualismo, ele vai falar de forma generalizada do que acomete a vida do homem. Expansionismo. O homem estava nesse momento em que ele havia descoberto a capacidade que ele tinha de explorar os mares. E ao explorar os mares, chega-se em novas terras, conhece-se novas culturas, amplia-se o quadro de vendas, né? Então a expansão estava indo assim, rapidamente, com essa troca cultural, com essa troca econômica, com essa troca social. O homem estava cada vez mais saindo da Era das Trevas e indo para a Era da Luz, né? Essa é a comparação que os historiadores fazem desses dois períodos. Por que da luz? Porque era o momento que o homem estava acordando, era o momento que o homem estava enxergando as coisas que ele não conseguia enxergar antes. Então estava rolando muita coisa ali naquele período do humanismo ali, antes de chegar ao classicismo, né? O homem ali a todo vapor, indo para lá e para cá com as suas caravelas, com seus barcos, com seus navios. Aí também acontece a invenção da imprensa, né? Muitas pessoas tendo acesso ao que não existia antes. Acesso à informação. Outra coisa muito importante que aconteceu nesse período para ocasionar essa evolução da época, a reforma protestante, né? Então a Igreja Católica perdeu o altar, né? Perdeu ali a superioridade que ela tinha com essa reforma protestante ocasionada lá pelo Lutero. Outra coisa também, fim do feudalismo. Agora, capitalismo. Tínhamos também o Copérnico, o Galileu, com as descobertas científicas também ali, que com a ajuda da imprensa, com a ajuda da expansão, foi tudo bombando, né? Então, isso tudo fervilhando lá no humanismo. E o que estava acontecendo? Os homens precisavam expor, os homens precisavam escrever, os homens precisavam botar para fora tudo isso que estava acontecendo. Por isso nós temos o classicismo, a literatura, para falar sobre tudo isso que estava acontecendo na humanidade. E aqui, com o sistema feudal falido, quem estavam falidos também? Os nobres, né? Quem estava por cima da carne seca ali? Quem estava trabalhando com as vendas, trabalhando com as expansões marítimas, que são o que nós conhecemos hoje como os burgueses. Então, uma coisa interessante que aconteceu na época também, o que é? Nós tínhamos os nobres, que tinham nome conhecido, né? Todas as pessoas conhecem os nobres pelos seus nomes. Isso era status na época, né? Só que os nobres estavam falidos, né? E tínhamos os burgueses, que eram os caras que tinham a grana, mas não tinha nome, né? Então isso é uma coisa muito interessante que aconteceu também com o fim do feudalismo.
Burguês procurando nobre para casamento, porque o nobre ganhava dinheiro, burguês ganhava nome. Outra característica também muito importante da época, hedonismo. Vamos lá, dicionário. Então, o que acontece? Lá na era medieval, lá na época que Deus era o centro de tudo e que a religião mandava na bagaça toda, você não podia pensar no seu prazer pessoal. Você não podia ter esse pensamento egoísta. Você tinha que pensar no seu pós-vida. Você tinha que ter uma vida correta, direita, para que depois você pudesse ir para o céu. O hedonismo é quando você tem que aproveitar a sua vida, você tem que se permitir dar prazer, porque a vida é curta. Carpe diem, viva o momento, né? Você tem que pensar em si. Então isso veio junto com o classicismo, com o humanismo. O homem que pensa em si próprio, o homem que se permite ter prazer. Né? Não temos aí o medo do pecado que nem era anteriormente. E por fim, uma das características também muito importantes que eu vou falar é a rigorosidade da métrica. Vou me demorar um pouquinho nela, que eu quero ensinar vocês a fazer escansão. E eu já vou explicar o que é escansão. Fiquem calmos. Então, na época da Idade Média, a escola literária, né, vocês já devem ter estudado, era o trovadorismo. Então, no período do trovadorismo, as cantigas, né, que era como eram chamadas, as narrativas da época, né, que eram orais, porque a maioria das pessoas não tinha acesso à leitura e escrita, né, então, por isso eram cantadas, por isso o nome cantigas. Elas eram formadas por redondilhas. O que são redondilhas? São uma quantidade de versos, né? Então, tinha a redondilha maior e a redondilha menor. A menor tinha 5 versos, a maior 7 versos. Então, essa era uma estrutura básica de todas as cantigas que eram produzidas na época da Idade Média, durante o trovadorismo. Serviam basicamente ou para satirizar e humorizar, né, a sociedade e o poder, que eram cantigas satíricas, ou para falar de amor, que eram as cantigas líricas. Já os textos em prosa, no período do trovadorismo, tínhamos os que falavam sobre a vida dos cavaleiros, né, que eram os nobres, que eram as novelas de cavalaria. Tínhamos também os cronicões, que eram crônicas que detalhavam cronologicamente toda a história do período medieval. As geografias, que eram textos em prosa para narrar a vida dos santos. E por fim, os nobiliários, que eram aqueles livros que narravam toda a genealogia de uma linhagem nobre. A chegada da Medida Nova, né, começou lá na Itália, depois foi para Portugal e aí esparramou todo geral. Essa quantidade de versos nos poemas, né, se altera drasticamente. E ao invés de redondilhas maiores ou menores, a gente tem aí os sonetos, que são 2 quartetos e 2 tercetos. Temos também as composições curtas, que são chamadas de canções. Temos as oitavas e as sextinas, que são poemas que se referem respectivamente a estrofes com 8 ou com 6 versos cada. Os outros 2 tipos também eram as eclogas, poesias em forma de diálogo com um tema pastoril, aí, como vocês podem ver. As elegias são cantigas com temas tristes, né? Normalmente eram cantadas em funerais. Eu trouxe um exemplo aqui, e é um filme moderno, né? Um paralelo aí para vocês verem como é interessante o conhecimento de literatura e como ele faz parte do nosso dia a dia.
já conhece as principais características, a gente precisa saber um pouco sobre os autores da época, né? Porque foram eles os responsáveis por divulgar tudo isso que estava acontecendo na época. Começando pelos autores italianos, a gente tem o Francesco Petrarca, que viveu de 1304 a 1374. Ele é considerado o pai do humanismo e inventor do soneto. O soneto, que é a principal medida de poema do classicismo, né? Vocês estão lembrados disso? Temos também, da Itália ainda, o Giovanni Boccaccio. Ele é responsável pela obra do Decamerão. Ela é uma narrativa bastante antiga também, ela é de 1348 a 1353, mais ou menos. Então, consiste basicamente em 100 novelas divididas em 10 jornadas. Essas novelas são narradas por 10 jovens que se isolam num palácio na época da peste, né? Na Idade Média. Lembra que eu falei para você? A Itália começou bem antes a lidar aí já com assuntos desse tipo. E as histórias que esses jovens, né, esses narradores contavam lá no Decamerão eram histórias satíricas, né? Falavam mal do poder, da sociedade, enfim, né? Que é como tudo começou. Alguns historiadores dizem também que o Decamerão foi um dos livros que iniciou o realismo. Por fim, também aí na Itália a gente tem o Dante Alighieri, que ficou muito conhecido pela sua obra mais famosa, que é a Divina Comédia, que a gente vê muita referência no cinema, na literatura até hoje. Eu mesmo li um livro recentemente do Andrew Piper, não sei se vocês já ouviram falar, é um autor que eu gosto muito. E ele faz muita referência à Divina Comédia, né, do Dante. Eu super recomendo esse livro para quem gosta de histórias de terror, suspense e horror. É muito bom. Mas eu trouxe porque eu adoro fazer, como eu já falei várias e várias vezes, esse paralelo do antigo com o novo. Definitivamente, a Divina Comédia é uma obra muito, muito, muito antiga, mas que é muito citada ainda hoje. Tem desenho, tem livro, tem filme, tem conto, tem muita coisa que faz referência a essa história aí do Dante Alighieri. E eu não sei se vocês conhecem, mas é basicamente a história de um homem que perde a mulher amada e descobre que a alma dela tá no inferno. E aí ele vai atrás, né? Ele entra no inferno para buscar a alma da sua mulher amada. Lá no inferno, ele descobre que existem 9 círculos. E cada círculo é um tipo de... é uma punição porque é um tipo de pecado diferente, né? E lá ele encontra pessoas da igreja, padres, né? Pessoas que, em teoria, né, de acordo com o que a sociedade pensa, deveriam ser pessoas boas, deveriam estar no céu. E aí, por fim, aí vai, né? Então é uma crítica bem construída e foi escrito há tanto tempo que é até difícil de acreditar. Mas ele é um dos caras mais atuais que eu conheço. Depois da Itália, esse movimento histórico, cultural, literário, ele pulou para Portugal. Por quê? Nós temos aí um personagem muito importante nessa história, que é o tal do Sá de Miranda. O Sá de Miranda, ele é português e ele vai fazer uma viagem, né, pela Europa. E quando ele chega na Itália, o que acontece? Ele fica abismado com o que ele vê lá, né? Aquele ar diferente, aquela forma diferente de escrever, de viver e tal, e parará. E o que ele faz?
Ele pega todas essas ideias que ele achou maravilhosas, coloca lá dentro da malinha dele e volta para Portugal. Com ele, a tal da medida nova, né? O soneto e tantas outras características que a gente já falou aí. E é aí que ele começa o classicismo em Portugal. Só fazendo um adendo para explicar o quadrinho que eu coloquei para vocês aí, esse dolce estilo nuevo, né, ou doce novo estilo, era como eles chamavam essa nova forma de escrita aí da época. Embora o Sá de Miranda tenha sido responsável por iniciar o movimento do classicismo em Portugal, a estrela do período foi outra pessoa, na verdade. Sim, esse é a verdadeira estrela do classicismo de Portugal. Ele que lutou tantas guerras que até perdeu um dos seus olhos, que foi desterrado por ter que ficar com mulher alheia. Foi preso por deixar de pagar uma continha ou outra, mas que principalmente criou a obra que hoje é considerada uma das mais importantes de toda a literatura portuguesa. Obra essa que foi inspirada em um dos amores que ele teve, Tina May, uma chinesa por quem ele se apaixonou em Macau. E acreditem que um certo dia ele fez uma viagem pelo oceano, levando consigo Tina May e um manuscrito de toda a sua obra. No meio do naufrágio, ele teve que escolher entre salvar a sua amada e entre salvar o seu livro. Bem, sabemos muito bem como essa história terminou, não é? Estamos falando do Sr. Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, nascido em 1525, morto em 1580. Camões foi um autor muito versátil, mesmo para sua época. Embora o classicismo tenha sido uma descoberta, digamos aí, da medida nova, o Camões, ele gostava muito de passear entre os diversos estilos, incluindo as redondilhas mais antigas, do período da Idade Média, né? Junto com a medida nova. Ele também fazia, além da lírica, ele também escrevia o épico, né? E, inclusive, foi dentro do épico que ficou conhecida a sua maior obra, Os Lusíadas. Essa obra era tão importante porque era justamente a descrição daquele período histórico de Portugal. Período esse que Portugal obteve muitos sucessos, muitas vitórias. Por isso que Luís Vaz de Camões ficou tão conhecido dentro da literatura. Além das poesias líricas e dessa poesia épica, ele também escreveu algumas peças de teatro e cartas. Para escrever os feitos dos portugueses, Camões se inspirou em obras da antiguidade, como Ilíada e Odisseia de Homero, Eneida de Virgílio e Divina Comédia de Dante Alighieri. Uma das principais características da epopeia, no caso a poesia épica, é que ela é uma narrativa muito longa e escrita em versos. Seus verbos são sempre no passado e ela faz muita referência à mitologia greco-romana e a fatos sobrenaturais. Os versos são divididos em cantos, começando pela introdução, que é quando o herói se apresenta, segue para a invocação, que é o momento em que eles invocam as divindades para pedir a proteção durante a viagem. Depois vem a dedicatória. Em seguida começa a narração, que é a parte mais longa, onde todos os feitos são relatados. E por fim o epílogo encerrando a narrativa. No total, a narrativa possui 1.102 estrofes, com 8 versos cada, divididos em 10 cantos.
De forma bem reduzida, a temática principal de Os Lusíadas é a viagem do Vasco da Gama com toda a sua armada pelos oceanos, né? A isto a gente incorpora aí a narração que o próprio Vasco da Gama faz diante do rei de Melinde, contando a história de Portugal em seus mínimos detalhes. Então, o Vasco da Gama fala dos heróis portugueses, né? Dos antepassados, do Dom Nuno Álvares Pereira, do trágico amor da Inês de Castro, né, e o seu relato de partida. Ele faz o relato do discurso também do velho do Restelo, que ficou muito bravo com a viagem, que é uma representatividade do pensamento feudal, né, das pessoas que acreditavam que a viagem era um risco, era um erro. Ele fala sobre o acontecimento do gigante Adamastor também, que representa o Cabo da Esperança, que era todos os perigos que eles temiam, né, para chegar para enfrentar o caminho para as Índias. E, enfim, é isso. Esses são os trechos mais assim importantes que é preciso ter conhecimento dos Lusíadas. Agora, para finalizar a aula, é hora de aprender a fazer a escansão. A primeira coisa que a gente tem que analisar no poema é quais são os tipos de verso que ele tem. No caso aqui, é um soneto. Então, a gente sabe que ele tem uma forma fixa. Serão sempre 2 quartetos, 2 tercetos e um total de 10 sílabas em cada verso. A escansão nada mais é do que o ato de contar as sílabas que tem em cada verso. Só que é um pouquinho diferente de como a gente conta as sílabas numa palavra normal. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que varia nessa regra de separação de sílabas no poema. A primeira regra da escansão diz o seguinte: 1. Contar as sílabas até a última sílaba tônica do verso. As sílabas átonas que vierem depois, se houver, não serão consideradas. Certo? E isso significa o seguinte: estamos contando as sílabas de um verso. Vamos parar de contar quando chegarmos na última sílaba forte. Depois da sílaba forte, não se conta mais nenhuma outra sílaba, certo? Vamos ver como é que fica na prática. Peguei aqui um poema do Camões, que eu gosto muito, muita gente conhece, né? Bem moderno, por se dizer assim. E estou separando em sílabas e já fazendo a contagem. Notem que eu fiz a separação praticamente como a gente separa uma palavra normal. No entanto, quando eu cheguei lá no final do primeiro verso, vejam, amor é fogo que arde sem se ver. O se é a última sílaba mais forte do primeiro verso, então eu vou contar somente até ele. E no segundo verso, a mesma coisa, é ferida que dói e não se sente. O T eu já não conto mais. Ele é a sílaba átona, a sílaba fraca, depois da última sílaba mais forte. Já a segunda regra fala o seguinte: fundir em uma única sílaba as vogais átonas, ou seja, fracas, que aparecem entre as palavras. Então, aqui, ó, já nessa segunda estrofe, vamos fazer a escansão, certo? E observar. Notem aqui no segundo verso, na nona sílaba. E também ali no quarto verso, na oitava sílaba. Percebam que são duas palavras diferentes, mas que quando a gente faz a divisão silábica, nós unimos a última vogal da última palavra com a próxima vogal da palavra seguinte, certo? Então, isso ocorre porque são vogais átonas, vogais fracas, que no processo de escansão vão ficar juntas e formar uma única sílaba. Vejam que a contagem de sílabas bate exatamente com
a contagem decassílaba do soneto. Bom, chegamos ao fim da aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pela professora Danusa ou deixar um recadinho aqui no YouTube mesmo, tá bom? Beijo, tchau!